Já aconteceu alguma vez em sua vida de você ter um determinado objetivo e não conseguir alcançá-lo? Já aconteceu de você ficar no meio do caminho do teu sonho, da conquista de um sonho? Já aconteceu contigo de você ter um propósito e ele ser sabotado? Sim, então fique até o final desse vídeo que eu vou te mostrar por que que isso acontece, ok? Fala pessoal, Fabiano Mar aqui e vamos a mais um vídeo do canal. E antes de começar, eu peço a vocês, se inscrevam no canal, compartilhem com as pessoas que vocês gostam para elas terem o conhecimento desse assunto também. Vamos fazer esse canal crescer e chegar ao máximo de pessoas possíveis, ok? Deixem seu like, não deixem de comentar também sugestões, dúvidas, deixe nos comentários e eu serei muito honrado em respondê-los e tirar as dúvidas de vocês, tá ok? Muito obrigado, pessoal, e vamos ao conteúdo. Bem, quem nunca passou por uma situação de não conquista dos objetivos, dos sonhos e dos propósitos? Pelo menos uma única vez na vida. E isso geralmente acontece diversas vezes na vida. É uma sabotagem. E eu digo para vocês que essa sabotagem, ela não pertence a outras pessoas. Não é culpa de outras pessoas por você não alcançar seus objetivos, seus propósitos, seus sonhos, suas realizações. Isso é uma autossabotagem. É uma sabotagem própria e ela é relacionada à crença que você tem em relação àquilo que você não conquistou. E não importa a crença que seja. Pode ser uma crença relacionada a não merecimento, pode ser uma crença relacionada à falta de amor próprio, pode ser uma crença relacionada ao medo, à ansiedade, à escassez, diversos fatores. Incalculáveis fatores, podem ser muitas coisas, são infinitas as possibilidades. Mas como surgem essas crenças? Como que elas estão ali impregnadas dentro do meu subconsciente, mesmo que de forma inconsciente? Então, pessoal, a formação começa geralmente ainda dentro da barriga da sua mãe. A partir do sétimo mês, o nosso cérebro, a nossa mente, ela começa a entrar num padrão vibracional de ondas teta. As ondas tetas, elas se caracterizam aproximadamente ao mesmo padrão vibratório da hipnose, onde a gente vive naquele estado lúdico e tudo que é inserido nesse padrão vibratório, nesse momento, nesse estado de vibração, a gente acaba fixando de uma forma muito maior. Então, essa transição de ondas teta, de estado hipnótico e estado lúdico para fixação da realidade é muito forte. E tudo que acontece dentro desse padrão fica facilmente armazenado dentro da nossa mente. Então a gente acaba carregando isso como um novo padrão, um padrão mental, um mapa mental que você vai carregar ao longo da sua vida. E esse estado lúdico, esse estado de padrão vibratório próximo da hipnose, ele se estende até o sétimo ano de vida. Então, todos os acontecimentos, todas as situações que podem gerar uma crença, que geram um trauma, situações desagradáveis, e não importa se acontece com você mesmo, ou dentro da tua família, ou se você presencia isso em algum outro local com outras pessoas, aquilo ali fica armazenado e cria um condicionamento para você, cria um padrão, cria um mapa mental. E a tua realidade ela vai ficar baseada
sobre o que você está criando como uma realidade para você. E isso acaba carregando ao longo da vida, até os dias atuais, ok? Essas crenças, elas podem ser verdadeiras, elas podem ser falsas, elas podem ser boas, elas podem ser ruins. Então, muita coisa pode determinar isso. O que te sabota é sempre uma crença contrária daquilo que você acredita. É uma crença que vai contra o teu sonho, o teu propósito e o teu objetivo. E não adianta você ter um bom propósito, um bom sonho, um objetivo de vida fantástico, se a tua crença não tiver de acordo com o que você deseja. Porque a tua crença vai formar a tua realidade, porque ela está impregnada em você. E ela vai te impedir de conquistar tudo o que você deseja, tudo o que você tem como sonho, como objetivo, como propósito de vida. Então, essa crença, ela acaba te sabotando. E existem diversas formas de sabotagem, não importa a crença que tem. Então, essas crenças, elas devem estar alinhadas com os teus propósitos. Se a tua crença ela for favorável ao teu objetivo, ao teu sonho, ao teu propósito de conquista, você alcança de forma muito mais fácil, muito mais simples e muito mais rápida também, porque não há resistência no caminho. Porque quem impõe a própria resistência no caminho é você. Ah, mas Fabiano, determinada situação aconteceu comigo, eu tinha um sonho e fulano apareceu na minha vida e complicou tudo. A culpa é do fulano. Então, eu digo para você, não é. A culpa não é do fulano. A culpa é sua. O teu padrão vibratório atraiu aquele fulano com aquela situação que de alguma forma impediu você de realizar o teu sonho. A culpa não é do fulano. E eu digo para ti até certo ponto que a culpa também não é tua. Porque essa crença, ela não foi criada por você, ela foi criada por alguma situação externa. Mas continuar acreditando e tendo essa crença é uma decisão tua. Então, a tua crença, ela vai levar, ela vai conduzir a tua realidade. Então, se a tua crença ela for boa, ela vai ir de acordo com os teus sonhos, teus propósitos e teus objetivos. Se a crença for falsa, for ruim, ela vai trabalhar contra os teus propósitos, contra os teus sonhos e contra os teus objetivos. E, de alguma forma, o teu padrão vibratório vai atrair alguma situação que vai servir, vai entrar como obstáculo na tua vida para conquistar o que você está desejando, o que você deseja. As crenças elas vão se formando ao longo do caminho, ao longo do crescimento, ao longo da jornada de cada um. Até nos dias de hoje elas acontecem. Só que é muito interessante vocês terem a consciência de que precisam estar conscientes. A consciência de estar consciente. Porque quando você está consciente, você consegue determinar os acontecimentos ao teu redor como bons ou não. E você pode carregar aquilo como uma crença ou não. Então, tudo que acontece enquanto você está se desenvolvendo, enquanto você está crescendo, enquanto o tempo vai passando, fica de alguma forma armazenado no teu inconsciente. E geralmente são situações que em pouco tempo a gente nem lembra mais que aconteceu, mas aquilo gera uma crença, gera um trauma. E isso sempre vai trazer para você como um padrão vibratório que vai contra os teus sonhos, os teus desejos, os teus objetivos. E essas situações que ocorrem, não importa se você é o protagonista ou o coadjuvante, não importa, porque às vezes são situações que ocorrem com outras pessoas, não faz parte de você, você não tem participação
na situação ou no que ocorreu, mas você teve uma visão daquilo e você guarda aquela situação no teu subconsciente, no teu padrão mental, nos teus pensamentos, e aquilo ali gera uma crença. Aquilo ali se torna um mapa mental para você, aonde a tua realidade também vai se basear neste acontecimento. Então não importa se você teve algum trauma, alguma situação aonde você efetivamente estava presente e fazia parte dela ou não, se você apenas presenciou isso, não importa, ela fica armazenada. E esse tipo de informação ela deve ser eliminada, porque ela não faz parte de você e não vai agregar absolutamente nada de bom, porque ela vai trabalhar sempre de forma contrária àquilo que você está sonhando, que você tem como objetivo e que você deseja conquistar na tua vida. As crenças, geralmente, elas acontecem dentro de um contexto familiar. E esse contexto familiar é interessante entender porque, às vezes, eu gosto de usar a terminologia de crença hereditária, uma crença que já vem de família. E o teu pai, a tua mãe, às vezes não tem culpa de inserir determinadas crenças em vocês, porque essas crenças, mesmo que falsas e ruins, são verdadeiras para eles e foram inseridas neles pelos seus antepassados ou por alguma outra situação também. Então, essas crenças, elas geralmente estão dentro da própria família, mas é possível saber que existem formas extremamente eficientes de você quebrar essas crenças, de você eliminar esses padrões. E você não precisa necessariamente conhecê-las ou saber identificar essas crenças, ou a origem delas, ou até mesmo quais são. Não tem a necessidade de saber isso. O mais importante é saber quais são os teus sonhos, os teus objetivos de vida, os teus propósitos e trabalhar com crenças que agreguem positivamente para exatamente o que você quer, para caminhar junto com os teus sonhos, teus objetivos e teus propósitos. E durante todo esse período, o que você carrega como realidade nos programas de televisão, jornais, revistas, livros, trabalhos, situações, pessoas, publicidade na rua, placas e coisas assim, também determinam mapas mentais em você. Isso também gera crença. O sistema ele está aqui para manipular. E uma pergunta bem básica que dá para se fazer em relação a isso é: você é o que você realmente é ou você é da forma que o sistema te fez? Já parou para perguntar isso para você mesmo? Isso vai mais além do que a gente imagina. O sistema ele trabalha para que você se sinta confortável com uma realidade sabotadora. O sistema trabalha para que você seja a base da pirâmide o tempo todo, porque é por você que o topo é sustentado. As pessoas que não têm a consciência da realidade. Eu peço desculpas se eu estou sendo um pouco agressivo de certa forma, e talvez o que eu esteja falando não serve para todo mundo. Mas a questão é que eu prefiro ser mais direto e trabalhar de uma forma amigável, porque eu estou aqui para ajudar. Eu estou aqui para fazer vocês abrirem os olhos para a realidade. Às vezes nós não somos o que realmente somos. Nós somos o que o sistema quer que a gente seja. É preciso abrir os olhos, expandir e enxergar muito além daquilo que a gente carrega e tem como uma realidade. A forma mais fácil de inserir uma crença em alguém
é contando história. E na escola é onde mais se faz isso, contar histórias. Essas histórias elas criam realidades dentro das cabeças das pessoas, dentro das mentes das pessoas. Quando você ouve uma história e você está prestando atenção nela, a tendência é que ao mesmo tempo, no decorrer do contar da história, você vai criando imaginação sobre aquilo. Você vai imaginando todo o contexto histórico como se você mesmo fosse o protagonista dessa história. Ou às vezes você pode ir até um pouco mais além. Você observar a história de fora e estar acompanhando ela como se você estivesse contando, mesmo que ouvindo ela. E de qualquer forma, isso acaba se tornando uma realidade para você, uma crença. E eu falo realidade baseado numa história, porque essa crença vai atrair uma realidade de mesmo padrão vibratório para você. Então as escolas e as universidades, elas muito mais do que trazer o conhecimento, elas doutrinam. E as pessoas não têm a consciência disso. São imposições que são colocadas como verdades para nós. Esquece um pouco a parte de literatura e conhecimento, e, enfim, se baseia em histórias, no fato de lidar com pessoas, no fato de como você deve trabalhar, como você deve ser, como você deve se comportar. Isso é um padrão imposto. E geralmente esse comportamento não é um comportamento verdadeiramente nosso, mas é um comportamento manipulado em nós, imposto para nós, que de certa forma acabamos pegando como uma realidade e exercendo isso. As mídias, os jornais, os programas de televisão, todos eles trabalham muito pesado para que crenças sejam inseridas em você. Eles criam gatilhos mentais de formas inteligentes, aonde determinadas coisas acabam desenvolvendo padrões que te levem a ter ações e reações diferentes de acordo com aquilo que chega até você. São gatilhos mentais. Às vezes, uma simples palavra, um simples gesto pode despertar em você um comportamento no qual não é o teu verdadeiro eu, não é da tua verdadeira essência, mas sim é um padrão que foi colocado em você numa forma de história e ficou inserido como uma crença no teu subconsciente, mesmo que de forma inconsciente. É importante entender que o teu padrão vibracional é a média de todas as crenças que você tem. Porque você não tem somente crenças ruins. Nós não temos somente crenças ruins, nós temos crenças boas também. Crenças que trabalham para a gente alcançar determinados sonhos e objetivos em nossas vidas. Nem tudo dá errado o tempo todo. As coisas também dão certo. A questão é que quando as coisas dão erradas, é preciso ligar o sinal amarelo, falar, opa, tem alguma coisa errada aqui. Se isso deu errado, é alguma crença, algum impedimento meu, alguma coisa que sabotou, mas que foi criada por mim mesmo. E eu preciso alterar isso. É preciso ter a consciência de saber identificar que o erro, ele parte de si próprio. A sabotagem, ela parte de si próprio. E isso é importante entender. Então, quando as pessoas realmente têm a consciência da forma que as coisas acontecem e de que aquilo que vem aparentemente sabotando e trancando tudo que a gente tenta alcançar parte de nós, quando se tem a consciência disso, a resistência de você mudar essa crença,
de você mudar o teu padrão vibratório é menor, porque você tem a consciência de que precisa trabalhar essa determinada dificuldade para transpor o obstáculo imposto, para que a sabotagem saia do teu caminho e você alcance os teus objetivos, os teus sonhos e os teus propósitos, sejam eles de curto, médio ou longo prazo. Então, todo esse conjunto de crença que acabam formando o teu padrão vibracional através do mapa mental que você carrega como verdade, né? Porque isso acaba transmutando em forma de sentimento. E o teu sentimento, ele emana esse padrão vibratório que é captado pelo universo, que se encarrega de organizar todas essas frequências e devolver para você no mesmo padrão vibratório, no mesmo padrão energético. É você que está sintonizando, lembra? É você que está emanando todas essas crenças em forma de sentimentos e o universo só diz sim. Ele vai corresponder àquilo que você quer, porque você está cocriando dessa forma. O universo só diz sim, ele vai respeitar o teu livre-arbítrio. Independente se você estiver se sabotando ou não, independente se tudo o que você está fazendo, está emanando, é contra você e contra a tua própria vida, a tua própria existência ou não, o universo vai dizer sim. Não é ele, não é Deus, não é a fonte co-criadora, não importa a crença que você tem em relação a isso, não são eles que colocam as dificuldades na tua vida. As frequências elas são organizadas e voltam para você de acordo com aquilo que você está vibrando, de acordo com aquilo que você carrega como verdade. Se a tua crença ela for sabotadora, é uma crença que para você é verdadeira. E é isso que vai ser atraído para você. Então todas as crenças que nós temos, elas se somam e formam um padrão vibratório médio de acordo com tudo que você tem. E esse padrão vibratório médio é o teu eletromagnetismo pessoal. Então, todas essas crenças, elas formam uma média de padrão vibracional em você, em todos nós. Formam uma média vibracional. E essa média vibracional que nós temos, que nós carregamos, a gente chama de eletromagnetismo pessoal, porque é esse padrão vibracional que vai atrair toda a realidade para você. Tudo que te permeia é atraído por você, de alguma forma ou de outra. Não importa se é de forma consciente ou inconsciente. E tudo isso é baseado de acordo com o que a gente carrega como crença, como verdade. Uma crença falsa, ela pode ser verdadeira para quem acredita. E o contrário também. Por isso que eu digo a importância de estar sempre consciente e saber identificar cada situação que acontece na tua vida de forma autoconsciente, que você analise, opa, isso aqui não deu certo por quê? Porque muitas pessoas, mesmo errando e não conquistando, não alcançando seus objetivos, sonhos, propósitos, continuam persistindo no mesmo erro. É falta de consciência de analisar a situação que está acontecendo naquele momento. Então é aí que entra a importância realmente de estar consciente. Não importa se a crença está te sabotando, te bloqueando, te limitando, não importa. O que importa é você estar consciente de que determinada situação não está acontecendo por alguma sabotagem, por algum obstáculo, alguma coisa, e você saber identificar que não está dando certo. Porque aí você pensa, opa, peraí, tem alguma coisa acontecendo e é comigo. Aí você
muda tudo o que acontece, você começa a trabalhar para que a tua crença seja favorável e ande alinhado com o teu objetivo, com o teu sonho, com o teu propósito. E às vezes não é uma única crença, são várias. Na maioria das vezes são várias crenças. É importante ter esse conhecimento de estar consciente a tudo que acontece ao nosso redor e estar principalmente atento àquilo que acontece de forma negativa, que na verdade não acontece, porque foi sabotado, porque teve algum obstáculo, porque de alguma forma não aconteceu. Então é preciso estar consciente para que isso seja identificado da forma correta. Eu vou dar um exemplo aqui com uma situação que aconteceu com uma antiga amiga minha. Ela estava já há algum tempo sem trabalhar, não lembro exatamente quanto tempo, e nos empregos anteriores que ela teve, foram dois, se eu não me engano, ela foi demitida dos dois. Mas eu lembro que a primeira situação ela foi demitida porque a empresa fechou, então todo mundo acabou sendo demitido. E na segunda situação era porque, de certa forma, a empresa estava passando por dificuldades e estava cortando gastos. Então, ela acabou sendo cortada também. Logo que ela encontrou um novo trabalho, e ela me falou: Olha, estou trabalhando, Fabiano. Consegui um trabalho, é legal, estou gostando, é dentro da área que eu estava procurando, tal. Eu elogiei ela, viu? Parabéns, você é merecedora disso, você vai trabalhar bem, ainda mais fazendo o que gosta, né? Mas a primeira pergunta que ela me fez, você acha que você é demitida? Eu falei, como assim? Tu tá começando agora? Não, mas tu acha que eu vou ser demitida? Eu falei, não, eu te conheço, eu sei que você é uma pessoa de bom caráter, uma pessoa que trabalha, uma pessoa honesta, você não vai ser demitida. Daí ela, mas eu tenho medo de ser demitida. Eu falei, não, tu não pode ter medo de ser demitida. Não pode ter medo, você tem que ir lá fazer o teu trabalho todos os dias e agradecer por ele. E isso foi passando algum tempo, não muito tempo, na verdade. Questão de 3 meses ou 4 meses, e ela sempre volta e meia me questionando: eu tenho medo de ser demitida. E eu tentando sempre reverter aquela situação nela, né? O que aconteceu? Ela foi demitida, sem motivo algum. A empresa prosperando, contratando funcionários, ela não fez absolutamente nada de errado, mas por que ela foi demitida? Eu sei. Ela estava tendo aquele padrão vibratório condizente com a crença que ela tinha, que atraiu essa realidade para ela. Ela estava vibrando o medo de ser demitida. E de fato ela foi, sem ter culpa nenhuma, de forma consciente. Ela não errou no trabalho dela. A empresa estava prosperando, crescendo e contratando mais pessoas. Não tinha um motivo para desligar ela da empresa. Mas ela foi demitida. Porque essa realidade foi atraída para ela de acordo com o próprio padrão vibracional que ela estava emanando. E era uma crença que ela tinha. E é uma crença gerada por trauma, porque nos empregos anteriores, não importa por qual situação ou razão ela foi demitida, gerou um trauma. E esse trauma trouxe um mapa mental para ela em forma de crença. E essa crença permeava os sentimentos dela, mesmo que de forma inconsciente. Isso virava um padrão vibratório, um eletromagnetismo pessoal que acabou atraindo
essa mesma realidade para ela. Quantas pessoas vocês conhecem e comecem a observar pessoas próximas que determinada coisa não deu certo. Às vezes a gente faz alguma associação e não é julgamento, mas às vezes a gente faz alguma associação. Ah, mas também não deu certo porque a pessoa acreditou que ia ser dessa forma, ou porque tal coisa aconteceu porque é o tipo de padrão que essa pessoa atrai para ela. E isso não é julgamento, é uma análise. E de certa forma, quando a pessoa deixa ajudar, a gente ajuda. Todo mundo já deve ter alguém conhecido que tenha passado por isso. Ou até mesmo você próprio. Eu já passei por situações que foram criadas por mim, que foram desagradáveis também. Mas tudo baseado num tipo de crença que eu tinha. E é por isso que hoje eu trago esse tipo de conteúdo para vocês. Porque eu aprendi a reprogramar as minhas crenças e a conquistar tudo aquilo que eu tenho como sonho, que eu tenho como desejo, que eu tenho como um propósito. Essa ressignificação de crença ela deve ser consciente. E você precisa querer. É possível fazer isso. Existem métodos, existem ferramentas muito eficientes para fazer isso. Só que o passo quem tem que dar é você. Você precisa querer. Você não precisa saber que existem crenças que te bloqueiam, que te limitam, que te sabotam, que te impedem de conquistar sonhos, desejos, objetivos. É importante ter uma análise consciente de por que que eu não estou alcançando determinada coisa, por que que eu não estou tendo os resultados que eu quero ter, que eu desejo ter. Então, fazer essa análise consciente faz com que você possa dar o passo seguinte, a sua evolução e a eliminação dessas crenças, a inserir crenças condizentes àquilo que você carrega como o teu sonho. Quanto que vale o teu sonho? Ele vale o peso do teu ego, de não querer mudar, de não querer dar uma chance para você mesmo, ou ele vale o peso do teu sonho, do teu amor, do teu propósito, do teu objetivo, da tua conquista, da tua realização, da tua consciência? Essas ferramentas elas estão disponíveis para todos, para quem quiser, e para qualquer área da vida, não importa, para eliminar medo, ansiedade, depressão, autossabotagem, escassez. Serve para sintonizar o teu corpo, o teu eletromagnetismo pessoal, direcionado ao teu objetivo ou aos teus objetivos, aos teus sonhos. Para você atrair aquilo que você quer, você precisa estar sintonizado com aquilo. E esses métodos, essas ferramentas te colocam alinhados com todos os propósitos que você tem de vida. Sonhos, objetivos, desejos, não importa o que seja. E não importa se eles são materiais, se eles são pessoais, se eles são emocionais, se eles são espirituais, não importa. São ferramentas espirituais que te ajudam a conquistar tudo o que vocês querem, tudo o que vocês desejam. Sem que isso, claro, interfira negativamente no livre-arbítrio do próximo e do teu próprio livre-arbítrio. A reprogramação mental, feita com ondas quânticas, são ondas eletromagnéticas mesmo, te colocam num nível de cocriação da própria realidade que vai muito além, às vezes, da própria compreensão humana.
E isso não é esoterismo, não é magia, não, é ciência, espiritualidade e ciência, simples. Mas a questão é que a escolha é somente sua. É o seu caminho, é a sua vida, é o seu propósito, o seu sonho. Eu estou aqui para ajudar. A escolha é de cada um, é livre-arbítrio, e isso é totalmente respeitado. Bem, pessoal, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo, gostado do vídeo. Espero que o conteúdo tenha sido muito útil, de grande valia para vocês, né? E eu peço, compartilhem esse conhecimento com as pessoas que precisam saber. Compartilhem esse conhecimento com as pessoas que vocês gostam, com as pessoas que vocês desejam que tenham uma virada de chave na vida, ou até mesmo vocês mesmos, né? Compartilhem com familiares, curtam, comentem, divulguem o canal, vamos fazer essas informações chegarem ao máximo de pessoas possível. Essas informações elas são de grande valia espiritual e pessoal. E não deixem de comentar. Se tiver alguma dúvida, deixem nos comentários. Se tiverem alguma sugestão, deixem nos comentários, não tem problema. Eu preparei conteúdo com muito amor, com muito carinho, com muita gratidão, porque ensinando vocês, eu também aprendo. Passando o meu conhecimento adiante, eu também evoluo. Não somente vocês que absorvem isso. A melhor forma de aprender é ensinando, né? Então, passar essa informação adiante, vamos seguir com o propósito evolutivo, tá ok, pessoal? Eu sou muito grato a cada um de vocês que assiste meus conteúdos, que comentam, que compartilham, que de certa forma trazem engajamento, interação. Eu fico muito feliz por sempre estar ajudando vocês de alguma forma com o meu conhecimento, com tudo aquilo que eu posso oferecer a vocês, né? Então, compartilhem meu canal, se inscrevam, deixem um like, comentem, né? E vamos fazer esse material ser divulgado ao máximo de pessoas possíveis, tá ok? Muito obrigado pela atenção de cada um de vocês. Eu agradeço de coração e eu trarei sempre conteúdos bons, densos e de certa forma que sempre vão ajudar vocês em alguma coisa, tá ok? Muito obrigado, pessoal. Um abraço a todos. Eu amo vocês e até um próximo vídeo.